Olá, turma! Nossa 13ª videoaula da disciplina de Ciências, voltadas aí para as turmas de nono ano da nossa rede, turmas do Antônio Jesuíno, nono ano A e B, e a turma do nono ano do Paulo Ferraz, da professora Marcelina. Então, peço que vocês acompanhem a videoaula em que nós daremos início aí ao capítulo 7 do nosso livro didático. Este capítulo fala sobre as ligações químicas e as mudanças de estado. Nessa nossa videoaula de hoje, nós iremos ver apenas o tópico das ligações químicas, que vocês devem estar acompanhando aí nas páginas do nosso livro, 131 até a 137. Então, pessoal, para a gente entender um pouco as ligações químicas, é preciso ter um conhecimento prévio da tabela periódica, que foi um conteúdo que nós trabalhamos no mês de setembro, na nossa penúltima videoaula do mês de setembro. E a tabela periódica é uma tabela que organiza aí todos os elementos químicos que são conhecidos. E eu expliquei para vocês na nossa videoaula, na nossa penúltima videoaula, que existem diversas características aí, diversas informações inseridas dentro dessa tabela, e uma dessas informações que eu mencionei para vocês é a classificação dos elementos químicos em família, em períodos, em metais, o que são semimetais, e o que são os elementos classificados como gases nobres, que são os elementos da camada do 18º grupo, aqueles que estão na cor lilás. Então, nós mencionei com vocês diversas informações aí acerca da tabela periódica. Então, é um conhecimento que nós precisamos ter para entender como é que se dá o processo de ligações químicas. Então, basicamente, existem 3 tipos de ligações químicas. Essas ligações eu classifico como ligação química iônica, ligação química covalente e a ligação química metálica. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos ver apenas as 2 primeiras, a iônica e a covalente. Mas para a gente entrar dentro dessa temática das ligações iônicas, é preciso a gente entender um pouco a questão da estabilidade dos gases nobres. Os gases nobres, como eu mencionei para vocês, são os elementos da família 8A ou grupo 18 da tabela periódica, que são aqueles que estão na cor lilás. Então, por que esses elementos químicos são os únicos elementos químicos estáveis que existem na natureza? E a estabilidade desses elementos está muito relacionado aí à forma como os outros elementos químicos vão se ligar para formar as substâncias químicas presentes aí na natureza. Então, o livro didático de vocês traz que os gases nobres, eles são encontrados livres na natureza, ou seja, não são encontrados ligados a outros elementos para formar substâncias, como por exemplo a água. Se eu questionar para vocês qual é a fórmula molecular da água, obviamente todo mundo sabe que é o H2O. O que isso significa? É que em cada molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então nós temos ligações químicas aí entre 2 elementos químicos. No caso dos gases nobres, eles não têm essa tendência de se ligar a nenhum outro elemento químico para formar substâncias. Eles são encontrados livres na natureza, então por isso que eu digo que eles são estáveis, tá certo? Então todos os gases nobres, o que os cientistas observaram? Que todos os gases nobres, eles possuem um número máximo de elétrons na sua última camada eletrônica. E essa quantidade de elétrons é um total de 8, com exceção do hélio, que tem apenas 2 elétrons. Então, uma das características principais dos gases nobres e que levam esses elementos a serem estáveis é que eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência, que é a sua última camada. E aí, isso está muito relacionado aí às ligações químicas que acontecem entre os outros átomos, para formar as substâncias químicas. Então, vamos entender um pouco o que leva um átomo, o que leva um átomo a formar uma ligação química iônica e o que leva um grupo de átomos a formar uma ligação química covalente. Então, iniciando pela ligação iônica, o texto coloca que essa ligação, também chamada de ligação eletrovalente ou heteropolar, é um tipo de ligação química que ocorre
quando o átomo de um metal cede definitivamente um ou mais elétrons para outro átomo de um ametal, semimetal ou hidrogênio. Pessoal, é por isso que eu falo para vocês que a gente tem que ter um conhecimento prévio da tabela periódica. A ligação iônica, ela é simples, é uma ligação química, o texto lá diz que vai ocorrer entre um metal com um ametal. E o que são os metais? A tabela periódica traz todos os metais em amarelo e os ametais em verde. Então, a ligação iônica acontece entre esses elementos, que são classificados como metais, com elementos que são classificados como ametais, tá certo? Então, voltando aqui, o livro até traz para vocês como exemplo clássico a formação do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que nós usamos aí para temperar os nossos alimentos. Então, como é que acontece a formação dessa substância, do cloreto de sódio? É uma ligação química que acontece entre dois elementos químicos, o sódio e o cloro. O sódio, se vocês forem ver lá na tabela periódica, ele se situa na família 1A. Já o cloro está situado na família 7A, é um halogênio. O sódio é um metal alcalino. Então, quando fazemos a distribuição por camadas eletrônicas desses elétrons do sódio, que tem um total de 11 elétrons, nós vamos ver que na última camada ele tem apenas um elétron. Se nós formos realizar a distribuição eletrônica dos 17 elétrons do cloro, nós iremos observar que na sua última camada, que é a camada de valência, ele vai ter um total de 7 elétrons. Então, a ligação química, o conceito lá diz que ocorre entre átomos em que um vai ceder definitivamente um elétron para outro átomo. Nesse caso, quem é que cede? É sempre quem tem menos. Então, elementos químicos que possuem 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada, que são os metais, a tendência em uma ligação química é perder esses elétrons. Já elementos químicos que possuem de 4 a 7 elétrons na sua última camada, a tendência é ganhar elétrons, tá certo? E tudo isso para atingir a configuração eletrônica de um gás nobre, que é o que? Possuir 8 elétrons na última camada. Então, a ligação química entre sódio e cloro, o sódio que tem apenas um elétron, ele cede esse elétron para o cloro que tem 7. Então, o cloro vai e fica com 8 elétrons e o sódio, que tinha 1, cede esse elétron, a última camada fica sendo a camada L, com 8 elétrons, então ele atingiu a estabilidade. Então, o objetivo da ligação química é isso, fazer com que os átomos atinjam essa estabilidade de um gás nobre, que é ter 8 elétrons na sua última camada. E aí ocorre a formação do NaCl. E aí, como um perde e outro ganha elétron, aí nós voltamos lá para o capítulo 6, onde nós falamos sobre íons. Quando um átomo perde elétron, ele se converte em um íon chamado cátion. Quando um átomo ganha elétron, ele se transforma em um íon chamado ânion e sua carga é negativa. O cátion, a carga é positiva. Então, a fórmula, nós podemos dizer que a fórmula química fica NaCl, Na1+, Cl1-. Por quê? Porque um perdeu um elétron e o outro ganhou. Então, quando é apenas um elétron, nós podemos omitir o número 1, certo? Se perdesse 2 elétrons, aí nós teríamos que, na fórmula, colocar o 2 aqui embaixo, certo? Na2, por exemplo, se fosse 2 elétrons. Se fosse o cloro estivesse ganhando 3 elétrons, por exemplo, então ficaria Cl3. Então, a gente sempre tem que indicar o número aqui na parte inferior. Quando esse número é apenas 1, nós podemos omitir. Já o segundo tipo de ligação química, pessoal, é a ligação covalente. A ligação covalente é aquela em que os átomos dos elementos químicos compartilham seus elétrons a fim de ficarem estáveis. Aí vocês têm que lembrar, a estabilidade é o quê? Ter 8 elétrons na sua camada de valência. Então, a ligação covalente é um tipo de ligação química que ocorre entre átomos de hidrogênio ou entre ametais e semimetais, com a finalidade de ficarem estáveis. Traduzindo, pessoal, enquanto a ligação química, um átomo perde e o outro ganha elétrons, na ligação covalente,
os dois, eles querem ganhar elétrons. Então, como os dois têm tendência a ganhar, o que vai acontecer? É o compartilhamento de elétrons, tá certo? Não vai ter um doando e o outro perdendo, não. Eles vão compartilhar elétrons. Então, nós temos aí o livro de vocês, traz um exemplo da formação do gás oxigênio. O gás oxigênio tem fórmula molecular O2. O que significa? Que em cada molécula de gás oxigênio eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, nós temos aqui o átomo de oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada, se você for contar. Então, está aqui a representação de um átomo de oxigênio se ligando a outro átomo de oxigênio. Como os dois têm 6 elétrons na sua camada de valência, quantos elétrons faltam para atingir a estabilidade, que é 8? Apenas 2, não é? Então, eles vão estar o quê? Compartilhando 2 pares de elétrons. Então, a fórmula molecular é HO2. Nós temos a fórmula eletrônica, onde nós vamos representar apenas os elétrons da camada de valência do átomo, que no caso do oxigênio são 6, e nós temos lá uma fórmula mais simplificada, que nós chamamos de fórmula estrutural, onde nós vamos representar a ligação química apenas por um tracinho. Então, tem lá O dupla O. Então, esses 2 tracinhos nós chamamos de uma ligação dupla. E os 2 tracinhos indicam o quê? O compartilhamento de 2 pares de elétrons. Nós temos aqui outro exemplo clássico, a formação da molécula da água. Todo mundo sabe, fórmula química da água, H2O. O que isso significa? 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Essa ligação acontece como? Pessoal, o hidrogênio ele tem apenas um elétron, mas ele tem características de um ametal. Ele não tem tendência a formar ligação iônica. Sempre é de formar ligação covalente. Então, eles vai o quê? A ligação covalente é o quê? O compartilhamento de pares de elétrons. É o elétron de um átomo mais o elétron de outro átomo, então ocorre esse compartilhamento. Como eles estão compartilhando, aí vale para os 2. Então, está aqui a fórmula molecular da água, H2O, a fórmula eletrônica, nós estamos aí representando os elétrons da camada de valência do hidrogênio e do oxigênio apenas como uns pinguinhos. E a fórmula estrutural, onde nós temos ali o H, aí traço O, traço H. Esses tracinhos representam a ligação covalente, tá certo? Representa aí o compartilhamento de elétrons. Na nossa próxima videoaula, nós daremos continuidade falando sobre o terceiro tipo de ligação química, que é a ligação metálica. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender a ligação iônica e a covalente. Nós falaremos também sobre substâncias simples e substâncias compostas e os estados físicos da matéria, tudo isso para a nossa próxima videoaula. Então, fiquem com Deus, bons estudos e até lá!